A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero trazer essa mensagem ao teu coração. É uma mensagem poderosa, uma mensagem, uma grande revelação da parte de Deus. E eu quero que você acompanhe na Bíblia. Eu peço em nome de Jesus, que você faça igual os bereanos. Quando o apóstolo Paulo estava ali pregando, e eles acompanhavam nas escrituras para ver se testificava, se realmente condizia aquilo que ele estava falando e lendo, se realmente era o que estava escrito nas escrituras sagradas. E realmente é isso que eu e você temos que fazer. Quando a gente vai em um culto, nós vamos buscar o que seja, em uma casa, onde for, até mesmo uma pessoa nos evangelizando na rua, quando ela vem falar do amor de Jesus, falar de algo da parte de Deus para mim, para você, nós temos que marcar ali o que ele falou, notar, se possível, o versículo que ele falou, e chegar na sua casa, ler se realmente é aquilo que está falando mesmo. Se de repente você não tem ainda muito conhecimento, está começando, ou ainda não começou ainda, mas busca ali uma pessoa que você vê um bom testemunho, uma pessoa que realmente você vê que realmente é um servo de Deus ou uma serva de Deus, que tem um bom testemunho, está praticando com amor, não julga. Pede uma orientação a um pastor, um bispo, né, um apóstolo. Você vai ali numa igreja que você vê que realmente condiz uma mudança ali, que é uma pessoa que realmente prega uma verdade. Você tira as dúvidas, né? E assim é o que nós temos que aprender a cada dia, né? E essa palavra é uma palavra, assim, muitas vezes que muitas pessoas pensam que é uma palavra muito dura. Mas não, é uma palavra que abre o nosso entendimento para que eu e você não venha a ser enganado e achar que tudo é normal, nós não temos que ter temor nenhum, levar a nossa vida de qualquer jeito e pronto, acabou lá no final da nossa vida. Não existe mais nada, um ou vai para o céu, não sabe o que vai acontecer. E eu gostaria de trazer uma mensagem ao teu coração que você possa compreender, né? É igual a palavra, eu quero ler esse texto aqui, essa passagem no livro de Apocalipse, capítulo 21, 8, né? Para que você, e eu vou explicar, a própria palavra vai explicar para você através do Espírito Santo, mas ele age por meio de nós. Uma palavra sem julgo, é uma palavra de conhecimento, uma palavra de ensinamento para que você venha tirar suas dúvidas. E eu peço que você realmente busque nas escrituras, entender, né? Vai ter bíblias de estudo para você estar pegando concordância, um dicionário bíblico, para você ver se realmente é isso que quer dizer. Porque você tem que examinar para que testifique, né? Ou você vai ver, não é desse jeito, eu não acho desse jeito, mas saiba que a palavra de Deus não é o que eu ou o que você pensa. Ela tem um propósito. Ela ensina para mim e para você a mesma coisa. Não tem como Deus falar para mim uma coisa e falar para você outra. Deus, ele não é Deus de confusão. Ou testifica, ou eu ou você está errado. Mas e aí? Precisamos buscar conhecimento, crescer na graça e no conhecimento e testificar espiritual com espiritual. Não é carnal, porque quem é carnal não discerne nada, não entende nada, acha que tudo, as coisas de Deus é loucura, né? Porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo, mas para aqueles que é espiritual, que busca conhecer o espiritual, ela é revelada espiritual com espiritual. Assim o apóstolo Paulo nos ensina através das escrituras, um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Então vamos estar lendo. A palavra diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, adúlteros, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu quero frisar aqui, nesse finalzinho aqui, que é a segunda morte.
Irmão, o que é a segunda morte? Muitas vezes as pessoas têm muita dúvida. Espera aí, tem a primeira morte? Tem a segunda morte? O que é isso? O que significa isso? E a gente sabe que é uma palavra que ela não é interpretada humanamente pelo que eu acho ou que você acha. É o que Deus vai nos ensinar através das Escrituras. Então, nesse texto aqui, a gente vai no contexto para a gente entender as concordâncias, para que a gente venha ter uma revelação do Espírito Santo, para eu e você compreender o que é a primeira e o que é a segunda morte. Amém? Então, aqui, como as escrituras, Apocalipse 20 também, versículo 15. Peço que você abra também Apocalipse. Vai dizer assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E tem outros versículos também que vai falar que é a segunda morte. Bem-aventurado aquele que não é lançado, ou seja, perca a sua segunda. Porém, o que é que vai falar? Deixa eu ver aqui. Em Apocalipse também. Cujo é aquele também que não. Que na primeira, né? Seja, ele, quando eu e você morreu, a gente já foi levado para o céu. Mas tem aqueles que, quando morreu, é levado à condenação. O que significa isso? Para que a gente não venha... porque é muitos versículos, eu não quero entrar em muitos para que não fique longa essa pregação, esse ensinamento, amém? Então, vamos ficar com esses dois versículos aqui, de Apocalipse 20 e 21, 8, que é a segunda morte, né? Aqueles que vivem no pecado, aqueles que é incrédulo, que anda na fornicação, na idolatria, feitiçaria, na mentira, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que quer dizer isso, a segunda morte? Vamos lá para o princípio, para que a gente possa entender o que é a segunda morte, o que é a primeira e o que é a segunda morte. A Bíblia diz aqui em Gênesis, capítulo 3. No capítulo 2, versículo 15, Deus, quando ele formou Adão, e ele disse para Adão, ele mostrou ali, ele plantou, né, fez brotar de toda a terra ali, árvores que davam frutos bons, né, para se comer, e Deus ordenou para Adão, olha Adão, de todo fruto podeis comer livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, disse o Senhor para Adão que se ele tocasse, ou seja, se ele comesse aquele fruto, ele morreria. E assim também em Gênesis 3, quando a serpente, sendo usada por Satanás, chega até a mulher Eva, ele astutamente, né, sagaz ali, jogando verde para colher madura, ela faz uma pergunta, serpente. É assim que Deus diz que de nenhum fruto do jardim podeis comer? E a mulher falou, não. Deus disse que de todo o fruto do jardim das árvores podemos comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, disse o Senhor que se nós não podemos nem tocar e nem comer, porque no dia que comemos, se nós comer, nós morreremos. Tá? O que nós aprendemos com isso? A palavra nos ensina que Eva, entrou um desejo no coração de Eva, uma curiosidade no coração de Eva, porque a serpente fala, não, você sabe por que Deus disse isso? É porque Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês vão conhecer o bem e o mal e será semelhante a ele, conhecendo tudo. E aquilo ali gerou, porque foi a mesma coisa que tinha acontecido com o diabo, quando ele estava no céu. A Bíblia diz lá em Isaías, se eu não me engano, 14:12, porque caíste, ó Lúcifer, estrela da manhã, filho da alva, que ele foi lançado
porque ele queria ser igual a Deus, ele queria ter a mesma adoração que Deus tinha. Então, como ele caiu, ele era um anjo de luz, um anjo perfeito, então ele achou que usando aquelas artimanhas, a mulher também caía, e caiu certinho. É o que ele faz muitos com hoje também, é a mesma coisa. Ele exalta, faz com que as pessoas queiram receber a glória de Deus para si, querendo ser igual a Deus. Eu sou o cara, eu sou... Aí onde é a artimanha do diabo, derrubando muitos homens de Deus pela exaltação, e muitos não percebem. Mas esse é outro assunto, mas vamos continuar aqui para não fugir do foco. Então ali, quando a serpente falou para Eva, olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E ali a mulher foi, olhou para aquela árvore, viu que o fruto era muito bom para se comer, pegou aquele fruto e comeu. E realmente ela não morreu fisicamente. A Bíblia diz que ela ficou viva. E ela levou até o seu esposo, levou até Adão. E chegando até Adão, eu creio, né, revelação do alto, de Deus, não está escrito, às vezes, mas não está escrito, mas nem tudo, as coisas de Deus, ela é revelada através das escrituras. A escritura por si só é morta, mas quando ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, aí a gente entende espiritual com espiritual, a revelação divina, porque a Bíblia é um livro espiritual. Se você que não está espiritual lê ela, você não vai entender nada. Por quê? Porque você precisa primeiramente obedecer para você ter a presença do Espírito para te revelar. Você está entendendo? Aí você fala, mas eu não tenho, eu estou no pecado. Então, por que você está pregando para mim? Não, porque Jesus, eu não sou melhor que você. Para que Deus use a minha vida, eu tenho que procurar obedecer a Ele, como você também. Nós não, ninguém é melhor que ninguém. A diferença é quem se esforça para abrir o coração para Jesus, para que Ele use. Se eu não me esforçar e você se esforçar, Deus vai te dar o entendimento para você me ensinar. E é isso que nós precisamos. É como muitos, eu preciso das pessoas que têm revelação de Deus para me aprender também, porque eu não sou melhor que ninguém. A gente aprende um com o outro. É isso que Deus quer da igreja. Que um venha edificar os dons de um, outro tem um dom, outro tem outro, para que a igreja edifique a igreja, seja um ajude o outro, cada um com seu dom, mas tudo para edificação da igreja, não para eu mesmo se achar que eu sou alguma coisa, porque não é eu que faço, quem faz é o Espírito Santo. Por isso que muitos estão aí fazendo da sua própria vontade, dizendo que é Deus, mas não testifica com a palavra. Então temos que tomar cuidado, que o diabo engana muitos assim também. Então aqui a Bíblia diz que a Eva levou o fruto até Adão. E chegando até Adão, creio eu que ela falou, Adão, Deus mentiu para nós, porque ele falou que se nós comêssemos desse fruto, morreríamos. Mas eu comi e estou viva. E Deus ofereceu para Adão, Adão também comeu. E o interessante, irmão, quando a Bíblia diz que Adão, quando ele comeu, abriu-se os olhos dele. Abriu-se os olhos. Ele passou a conhecer. Ele desobedeceu a Deus. Então, a Bíblia diz que o homem ele era para ser eterno. O homem não era para morrer. O homem não era para chegar a uma certa idade e morrer. Não. Mas por causa da desobediência, o que primeiramente Adão morreu? Como assim? O primeiro homem morreu? Foi o espiritual. O que é morrer espiritualmente? É isso que muitas pessoas não conhecem, não têm o conhecimento. Então, há muitas vezes as pessoas acham que morrer... peraí, a primeira morte é o quê? E a segunda morte é o quê? Então você vai aprender para a honra e glória do Senhor. Se você assistir esse vídeo até o... Eu vou fazer em duas partes, para que não fique muito longo para você assistir. Mas assista essas duas partes. Essa aqui é a primeira. Eu creio que você acompanhando até aqui, você já está compreendendo. Mas vamos ler mais para que você tire as suas dúvidas, as suas conclusões espiritual com espiritual, para que você aprenda com Deus. Amém? Então aqui, Adão, ele achou que seria uma morte física. Mas a morte que veio a Adão e Eva foi a morte espiritual. E qual foi essa morte espiritual? A Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do Éden.
Deus expulsou Adão e Eva da sua presença. Deus, ele não fazia mais como ele fazia antes com Adão. Deus, quando Adão ele não tinha desobedecido ainda, no finalzinho da tarde, se você ler lá em Gênesis 3, você vai ver que no finalzinho do dia Deus vinha aquele vento calmo, a presença do Senhor vinha, falava com Adão. Então quando Adão desobedeceu, Deus castigou Adão, castigou Eva e castigou a serpente. Então o castigo de Adão e de Eva foi o quê? Eles já não teriam mais a eternidade. Ele já era ali somente um homem carnal. Ele só tinha a vida deles carnal. Porque a vida espiritual, a comunhão eterna, eles já perderam com Deus. A salvação eterna, a comunhão eterna com Deus, ele já não tinha mais por causa da desobediência, por causa do pecado. Era essa morte que Deus estava falando para Adão. Que se ele desobedecesse e comesse aquele fruto, eles iam morrer espiritualmente. Eles seriam separados de Deus. Eles seriam afastados da glória de Deus. Expulsos do Éden de Deus. E foi isso justamente que aconteceu. E no livro de Romanos, capítulo 5, peço que você abra em Romanos, capítulo 5. Romanos 5,12. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Até aqui. O que nós aprendemos aqui? Por causa do pecado de Adão, aqui o apóstolo Paulo está ensinando, por causa do pecado adâmico, pela desobediência lá no princípio, a morte reinou sobre o ser humano. Então a morte passou para toda a geração de Adão, para todo ser humano. Então todos que nasceram, Caim, Abel, a gente já viu que ali Caim, o filho de Adão, matou o seu próprio irmão, Abel. Então não era para haver morte, não era para haver, matou ali, tirou a vida daquele jovem e ele morreu carnalmente. Já havia uma primeira morte. Qual foi? A espiritual. Não quer dizer que o filho de Adão, então ele perdeu a salvação. Não, porque ele era um homem justo. Ele, independente do que o pai dele fez, ele se esforçou em obedecer a Deus. Ele deu o melhor sacrifício. Era uma forma de Deus se aproximar novamente e proteger a sua criação, dando chance que eles vivessem ainda nessa terra, que eles pudessem ter uma chance de, quando cumprisse aquele tempo nessa terra, eles obediente à palavra de Deus, dando o melhor para Deus, ainda ele podia ter a salvação. Que eu creio que Abel foi salvo porque ele era um homem temente a Deus e obediente a Deus. E o que nós aprendemos com isso?
Caim matou. Entrou o homicídio, o pecado, a morte, e aí daí sucessivamente, gerações e gerações. Depois Deus mandou o dilúvio na terra, e ali morreu, né, a humanidade. Só sobreviveu Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa e as suas 3 noras, e todos os animais que Deus enviou para entrar na arca. E depois começou de Noé nova geração, né? Geração de Noé, a geração dos filhos de Noé, Sam, Cã e Jafé, né? Com as suas esposas ali, e ali começou a ser formado novamente, procriar a humanidade sobre a terra. E aí onde foi ali um dos filhos de Noé, que pecou, zombou do seu pai, e ali foi amaldiçoado, né, pelo próprio pai, porque ele desonrou o seu pai. Filhos, tomem muito cuidado com isso. E ali entrou a maldição novamente, o pecado, os cananeus. A gente sabe que os egípcios e outras nações que não eram o povo de Deus, que veio da geração, descendência de Sam, né, qual depois, lá na frente, que os que iam se arrependendo, através das alianças que Deus fez. É muito linda essa história, é muito... Estou trazendo um pouco assim para que vocês compreendam que lá de trás já vem tudo isso, a primeira e a segunda morte. E o que nós aprendemos? Que pelo homem, Adão, o pecado entrou no mundo e veio a morte. Primeiramente, qual é essa morte? É a morte espiritual. O que é a primeira morte espiritual? Vou abrir aqui. Primeiramente, aqui diz que em Romanos que pelo homem Adão a morte reinou, de Adão até Moisés. Porém, depois veio Jesus. Mas pelo homem Jesus, a morte foi vencida, o pecado foi vencido. Ou seja, é tirado o pecado. Mas de que forma? Quando a gente crê e nós se arrependemos em Cristo Jesus. Aí a gente passa a ter vida, a ter comunhão novamente com Deus. Aí a gente começa a ter a presença de Deus, porque Jesus ele é o nosso mediador entre o homem e Deus. Adão, por causa de Adão, o pecado de Adão, o homem não poderia chegar até Deus, recebendo a presença de Deus, como nós recebemos como através de Cristo, através da aliança de Cristo. Porque é a obediência, é a justiça de Deus, é o amor de Deus para reconciliar o homem com Deus através de Jesus Cristo, obedecendo o evangelho de Cristo, as doutrinas de Deus através de Cristo. Porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. E para ir até Deus através de Cristo é obedecer a palavra. É isso que nós precisamos entender. Amém? Então aqui mostra que pelo homem Adão o pecado entra no mundo e a morte começou a reinar. As pessoas começavam a morrer. Primeiramente, morreram espiritualmente e depois fisicamente. É isso que nós precisamos entender com a palavra. E como nós morremos espiritualmente? Vamos lá para Isaías 59. Isaías 59, versículo 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vocês, para que não vos ouça. Olha aqui. O que é que leva eu e você à primeira morte? Mesmo você estando vivo fisicamente. Porque a Bíblia diz que muitos, os que estão no mundo, estão mortos espirituais. Porque vivem no pecado. Estão separados de Deus. Vivem debaixo da lei. É isso que o Senhor está nos ensinando, através dessa palavra. Vou fazer outro vídeo para não ficar muito grande, para você entender.